E aí, pessoal, tudo bem? Então, esse é o primeiro vídeo do canal, né? E nesse primeiro vídeo eu vou falar um pouco da minha vida e uma história curiosa, né? Uma história que, enfim, foi um aprendizado para mim, que foi quando eu fali a minha empresa em apenas uma semana. É, isso mesmo. Eu tive a façanha de falir a minha empresa em uma semana. Vou te explicar desde o início, né? Como foi que eu tive a ideia de fazer essa empresa e como foi que eu falei. Eu trabalhava numa lanchonete de hot dog. Antes hot dog, hambúrguer, refeição, enfim. E era no shopping. E eu trabalhava o dia sim e um dia não. E. Pera, só um minutinho. E eu tive essa ideia de fazer essa lanchonete, né? Foi bem no tempo da pandemia que fechou tudo. E eu tive essa ideia, já tava com essa ideia já há um tempo. Aí eu juntei R$ 5.000 e pedi mais R$ 5.000 para Nubank. 10.000, né? Com esses 10.000 eu comprei as minhas coisas, tudo novo. Uma geladeira nova, mesa, micro-ondas, todo o material. E qual era a minha ideia? Eu vou montar essa lanchonete lá em cima da minha casa, meio que tinha um quartinho lá, que tava em reforma, sabe? Que meu pai tava fazendo para alugar. Aí eu coloquei lá essas coisas e a minha ideia era o seguinte: eu vou trabalhar um dia assim no meu trabalho normal e no dia que eu tiver de folga, que é um dia sim, um dia não, né? Eu colocar lá que eu ia só delivery. No começo era só no iFood, no iRap, na 99. E essa era a minha ideia. Abrir um dia sim, um dia não. Aí quando começasse mesmo a vender bem, aí eu ia abrir todo dia. Eu ia largar lá meu emprego, porque, mano, tava aguentando mais aquele emprego, mano. CLT, tava aguentando mais. E eu sempre quis ter meu próprio negócio. Aí eu chamei o meu meio-irmão pra trabalhar lá comigo, né? E foi isso. Abri. Na primeira noite que eu abri, eu fiz logo uma venda assim que eu liguei o iFood. Aí eu cheguei até, deu uma alegria na hora, mano. Pensou? No primeiro dia tu abriu, acho que menos de 10 minutos já apareceu uma compra lá pra ti, já uma venda. Era uma compra de mais de R$ 200. Eu fui lá, fiz tudinho. Aí, quando chegou na hora do motoqueiro ir lá em casa, ele eu acho que não achou a minha casa, mano. Mano, deu um maior problema, não sei nem de explicar como é que era. Não conseguiu achar também que minha casa era meio longe assim e tal. Era num endereço meio esquisito, sabe? Meio escondido. E não achou. Aí ficou por isso mesmo. Eu não sabia mexer direito no iFood. Aí tá. Aí não teve mais nenhuma venda. Quando foi, eu acho que no outro dia, eu mandei, né, esse meu irmão ligar lá a fritadeira, ligar o iFood pra vender. Eu falei que era um dia sim, um dia não, mas eu falei, deixa eu vender lá esse outro dia. Eu tava trabalhando, bora ver se sai alguma coisa. Também não saí. Também não saiu nada. Aí quando foi no terceiro dia, que eu tava de folga, né? Aí eu liguei a fritadeira lá. Quando demorou acho que uns 15 ou 20 minutos, um menino lá da rua de casa chegou lá pra minha mãe, batendo na porta de casa, falando: Olha, dona Aparecida, que é a minha mãe, né? Tá pegando fogo o fio aí em cima. Mano, a gente começou a desesperar, mano. Quando a gente foi ver, tava realmente pegando fogo o fio. Aí o vizinho nosso chegou na hora lá e conseguiu desligar o disjuntor lá, lá na frente. Aí conseguiu parar o fogo, mano. Mano, já foi a merda começou aí. Eu já fiquei já pensativo, já falei, se esse fogo tivesse se espalhado por aí, mano, tinha queimado um monte de produto das pessoas aí, um monte de eletrodomésticos e a culpa ia ser toda minha, né? Porque eu comprei essa fritadeira 120 volts. Eu, tipo, nem pesquisei direito. Eu só vi que era 120 volts e comprei no Mercado Livre. Só que
Parece que os fios lá de casa era muito fino, não aguentou, era muito forte, não sei te explicar o que aconteceu. Só que aí foi o primeiro desânimo, o segundo desânimo, né? Aí, assim, no mesmo dia eu fui lá numa loja que tem aqui perto de casa e comprei uma fritadeira a gás. Só que essas fritadeiras a gás, elas não servem para iFood não, porque iFood tem que ser uma coisa rápida e não prestou. E também eu morro de medo de gás também, a porcaria. Aí eu resolvi, eu já fiquei triste já. Então eu tirei a parte das frituras, eu falei que eu não ia usar mais a fritadeira a gás e tirei as partes das frituras. Fiquei mesmo só com hot dog, que não é que eu ia fazer, porque lá eu ia vender hot dog, batata frita, aqueles sticks de frango e mais algumas coisas que eu tinha feito lá de fritura, né? Então toda essa parte da fritura eu tirei. Eu ia ficar só mesmo com hot dog. Aí, quando foi no outro dia também não abriu. Aí quando foi no outro dia, que era minha folga, eu fui abrir e também não vendeu nada. Aí já bateu o desânimo de novo, sabe? Eu tava triste já, desmotivado já. Aí foi indo, foi indo. Ah, mano, eu sei que eu fiquei tão desmotivado que eu acabei fechando. Sabe, eu não quis mais saber, que tava me gerando prejuízo, dor de cabeça apenas uma semana só. Aí eu resolvi não abrir mais. E, bicho, foi. Hoje, hoje olhando, eu fico com muita raiva, cara, porque eu não tentei, cara. Uma semana é muito pouco tempo pra te desistir, cara. E eu desisti, sabe? É muito. Dá raiva de mim mesmo, cara. Por não ter me planejado direito, eu só peguei as coisas assim, em cima da hora, resolvi abrir. Que, tipo, eu já tinha um plano de abrir, só que eu resolvi em cima da hora, sabe? Então era pra me ter planejado mais, ter esperado mais. Porque as coisas, cara, elas demoram pra acontecer, não é assim do dia pra noite, não. E uma semana é muito pouco tempo. E eu me precipitei demais, sabe? Então hoje, se eu pudesse voltar no tempo, cara, eu resolveria isso, cara. Eu tinha esperado um pouco mais, ter dado mais paciência e também, antes de abrir esse negócio, essa lanchonete, esse delivery, né? Ter pesquisado um pouco mais, tá? Ter esperado um pouco mais. Tipo, eu já peguei o dinheiro, já quis abrir logo, pedi dinheiro emprestado na Nubank. Outra bobagem que eu fiz também. Eu tinha 5 mil guardado, né? E pedi mais 5 mil pra Nubank lá emprestado. Pra parcelar de 24 vezes. Tinha dado 24 vezes de R$ 397 e uma fração. Que eu iria pagar, no meu pensamento, né? Eu ia pagar com o lucro que eu tivesse lá do delivery. Então esse era meu pensamento. Só como eu fechei uma semana, não teve mais como eu pagar. Aí eu até pensei em pagar os 24 meses, né? Pra não sujar meu nome. Só que não teve como, cara. Recebia um salário mínimo, já não dá nem pra mim, né? Imagina pagar 300 e pouco, uma coisa que eu tô nem usando. Aí eu só deixei de pagar mesmo. Meu nome sujou. Aí também eu parei de pagar a fatura da Nubank. Mano, foi uma porcaria, mano. É tanto que isso foi em 2021. Só agora em 2026 que vai caducar meu nome, vai caducar essas dívidas, que eu ficar livre. Então, tipo, eu fiquei todos esses anos com o nome sujo, não podendo tirar nada, que sabe, né, como não tá com o nome sujo, mano, tu não consegue fazer nada. Então, só esse ano mesmo agora que vou ficar livre de contas. E é isso. Esse vídeo aqui é só mesmo para dar um pouco um aviso, né, para quem quer abrir o seu próprio negócio. Antes de abrir, estuda direito aquele negócio, faz um plano bem elaborado e não desista não, cara. Em uma semana, tá ligado? As coisas demoram para acontecer, não vai ser do dia para noite não. Então tem que ter força de vontade, tem que ter paciência, tá ligado? Que vai acontecer, cara. Se tu desistir logo, como eu desisti, não vai dar certo. Nada na vida é assim, cara. Tudo na vida tem que ter paciência, tem que saber esperar que um dia vai acontecer.
E se não tiver certo também, pelo menos tu tentou, cara. A vida é assim, tu tem que tentar, tu não pode ficar a vida toda sem querer fazer uma coisa com medo de não dar certo. Não, tem que fazer. Se não deu certo, ok, pelo menos tu tentou, tá ligado? Tipo, eu não quero mais trabalhar de carteira assinada não, cara, a CLT é uma merda. E eu tive essa ideia, eu coloquei em plano, só que aí eu não tive a paciência, né, de esperar. Eu também não estudei direito antes de abrir. Eu sabia que eu queria abrir um delivery, só que eu não estudei direito o mercado. Eu só quis abrir assim mesmo, por conta própria, sem estudar direito. Então, cara, esse vídeo é só mesmo pra falar um pouco dessa história, que é foda, né? Tu falir teu negócio em uma semana. Então, é isso aí, cara. Mas o meu arrependimento não foi de não ter dado certo, né? Assim, ter dado certo porque foi uma semana, né? O meu arrependimento foi de não ter dado continuidade. Era pra me esperar um pouco, esperar mais. Tipo, uma semana é muito pouco tempo e eu me precipitei demais. Então, isso é pra tudo, cara. Tá ligado? Se tudo que tu vai fazer na tua vida, tu tem que ter paciência, cara. Tu tem que saber que vai demorar, mas vai dar certo, cara. E se não der certo também, não deu. Não é como eu falei. Pelo menos tu tentou. Pelo menos tu tentou. A vida é assim mesmo, cara. É melhor tu ter tentado e não ter dado certo do que tu não ter feito e ficar com essa dúvida, sabe? Pô, será que se eu tivesse feito ia dado certo? Não deu, ok. Então, cara, é só um meu relato aí, dessa minha história. Perdi R$ 10.000 nessa brincadeira. É assim mesmo. Eu não vou parar, eu vou continuar. Até porque esse vídeo aqui, esse canal também é mais pra falar sobre esse meu relato sobre CLT, cara, que eu desisti de ser CLT, cara. Não aguento mais. E que é uma merda. E você vai parar, e você vai ver nesse vídeo aqui mesmo mais pra falar sobre isso, né? Algum relato da minha vida. E esse é o primeiro deles, tá? Então, se você tiver gostado do vídeo aí, dá um joinha, tá? E é isso. O vídeo é ruim mesmo. Minha voz é uma porcaria. Não sei editar, não sei gravar direito, mas é isso aí, tá? Tchau.